Exercício. No circuito abaixo, determine a impedância total pelos valores resistivos e pela corrente nos componentes. Temos aqui o circuito. Trata-se de um circuito RLC em paralelo, ou seja, um resistor, um indutor e um capacitor, sendo submetidos a uma tensão alternada de 10 volts. Analisando o enunciado, no circuito abaixo determina a impedância total. Então, o que ele está pedindo é a oposição que este circuito faz a esta tensão senoidal. Como trata-se de um circuito reativo, resistivo, chamamos de impedância, a sua resistência total. Isto nós já aprendemos nas nossas aulas anteriores. O enunciado pede para determinarmos essa impedância por estes valores resistivos, que é um resistor de 1 kΩ, um capacitor com a reatância de 500 ohms e um indutor com a reatância de 200 ohms. E pela corrente nos componentes, ou seja, pelos dois métodos. Pela corrente, temos uma corrente aqui neste resistor, temos uma corrente aqui no capacitor e uma corrente aqui no indutor. Então, a corrente total será a soma das correntes em cada braço, pela lei de Kirchhoff. Vamos, então, determinar a impedância, inicialmente, pelos valores das correntes em cada componente. Solução. Aplicando a lei de Ohm. I, ou seja, a intensidade é igual a E sobre R, ou seja, a tensão sobre a resistência. Neste caso aqui, E é a tensão de 10 volts do gerador. R é a indutância total do circuito. E a intensidade, a corrente, é o que nós vamos determinar. Vamos, então, calcular as correntes em cada componente. Temos aqui a corrente no resistor, será 10 volts sobre 1000, que é seu valor ôhmico. Encontramos 0,01 ampere. A corrente no capacitor, 10 sobre 500, a sua reatância, que é um valor de 0,02 amperes. E a corrente no indutor, 10 sobre a sua reatância também, 200. Encontramos o valor de 0,05 amperes. Muito bem, das correntes, e considerar a somatória a corrente total, porque nós sabemos que existe defasagem entre a corrente e a tensão entre os componentes reativos. Para isto, nós já sabemos que temos que fazer a soma vetorial. Aqui está. O I total, aplicando a soma vetorial, é raiz quadrada de IR ao quadrado, ou seja, a corrente no resistor ao quadrado, mais a diferença entre a corrente no indutor e a corrente no capacitor elevado ao quadrado. Por que aqui existe essa subtração?